Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Laura Câmara, diretora regional da BRH São Paulo, da Regional Centro-Oeste. E em nome da associação, eu agradeço muito a participação de todos e queria agradecer também um agradecimento especial aos nossos patrocinadores. Ao nosso patrocinador de gestão, a Scaffold Education, e aos patrocinadores de gestão, a C. Camargo Cancer Center, Consiga Mais, Laureate, Lee Hedson, McDonald's, ProPay, Santander e Universe. E quero fazer um agradecimento especial à nossa convidada de hoje. A nossa convidada de hoje vai ter uma missão muito especial de contar muitas experiências para nós. Nós hoje vamos estar fazendo um tema de cultura, RH, cultura organizacional, liderança. Que pilares são esses que sustentam esse momento de crise? E para apresentá-la, a Juliana Dorigo, ela é uma das profissionais referência de recursos humanos da nossa região. É uma grande amiga, eu tenho uma grande admiração como pessoa e como profissional, e ocupa a posição de superintendente de RH, inovação e administração na Pascoaloto. Ela atua na gestão das áreas de recursos humanos, inovação, marketing, compliance, jurídico, ouvidoria, back-office. Bom, desafios para a Juliana não faltam, e não é só no momento da crise, né? Mas eu acho que a Ju se disponibilizou. Juliana, muitíssimo obrigada. A gente sabe que nesse momento você deve estar extremamente demandada e a gente quer entender um pouquinho, mas a experiência de uma empresa que tem mais de 10 mil colaboradores, ela é muito relevante para a gente entender os seus desafios e como que deu essa sustentação para esse momento. Você podia contar um pouquinho para a gente como é que foi esse processo, quais foram as atividades que vocês de início já começaram? Legal, Laura, obrigada por você, pela BRH, por todos que estão aqui com a gente. Para mim é uma felicidade também estar aqui com você, com todo mundo. A gente sabe, né, o quantos profissionais aqui incríveis, inclusive você, que a gente tem aqui na região, enfim. Então é um momento de muita troca, né, da gente realmente compartilhar, aprender com o outro, porque cada cenário é diferente, né? A gente acredita que o que nos une aqui são as pessoas, né? Que esse é o nossa maior missão em RH, e cada um tem aqui um cenário diferente, né? Então eu espero trazer um pouco desse contexto e estou à disposição aí para qualquer dúvida, discussão, enfim, perguntem, porque eu acho que a ideia realmente é essa, a gente tornar bem prática aí a nossa conversa, tá? Ju, eu vou combinar então com as pessoas o seguinte, vocês, nós que estão assistindo, escrevam a pergunta no chat, porque aí eu vou tomando nota e aí eu vou devolvendo a pergunta para a Juliana, tá bom? Tá. Fechado. Bom, então retomando, né, Laura, que você perguntou em relação como que foi, né, desde o início, como que tem sido isso aqui para a gente, né? Eu acho que para a gente, assim, eu vejo para muitos também, está muito delicado, né? Equilibrar o presente com o futuro, né? Fazer essa gestão preservar as pessoas e pensar numa retomada de prosperidade para todos. Eu vejo que o maior desafio tem sido equilibrar essas partes, né? E desde o início, todo momento tem sido desafiador, né? E inicialmente foi um pouco mais. Nós tivemos aqui, assim que, né, a gente teve a pandemia, toda a manifestação, né, dos municípios em relação ao que cada empresa, cada negócio deveria fazer. A gente, logo no início, a gente teve uma pequena manifestação, inclusive aqui na frente da nossa empresa, e posicionamentos nas nossas mídias sociais, né? E é muito importante trazer esse tema, porque a Pascoaloto, ela tem uma representatividade assim, altamente expressiva nas cidades, né, onde nós estamos. A gente está em Bauru, Marília e Agudos.
E nós somos a maior empregadora, né, dessas cidades. Então, tudo, a Pascoaloto realmente fica como um holofote, né? Os holofotes viram todos para nós, no momento de crise, principalmente. Então, a gente teve que, inicialmente, lidar com esse contexto que, sinceramente, assim, a gente não imaginava que aconteceria. Então, realmente, o nosso posicionamento aqui teve que ser bem rápido. Agora, um ponto muito importante, né, que hoje nós somos em 10 mil pessoas. Uma das grandes marcas internas nossa é que a gente nunca deixou um diálogo para trás. Isso sempre foi algo também que a gente, enquanto área de RH, a gente sempre reforçou muito, né, que o diálogo ele é importante, independente se é num momento de crise ou, né, enfim, de um momento positivo, ele sempre é muito relevante. Então, acho que diante desse perfil nosso já, de nunca deixar um diálogo para trás, mesmo com tanta divergência de posicionamento que a gente teve inicialmente, a gente se manteve muito firme em se comunicar e trazer todas as nossas iniciativas com muita transparência, tá? E a gente acredita que foi... Essa divergência que você traz, ela aconteceu entre os líderes ou todos estavam sem divergência? Vocês têm muitos líderes, né? Nós temos. Nós somos em 550 lideranças, né, Laura? É um desafio e uma complexidade bem grande fazer a gestão das pessoas. Essa divergência, ela foi, assim, bem pequena, perto do nosso tamanho. A gente teve que também ter muito bem esse diagnóstico inicialmente de como a gente faria esse posicionamento da nossa marca, porque tomou uma expressão, tomou um tamanho que parece grande, mas não foi. E foi isso que eu posso te falar que foi a nossa virada, o motivo do nosso reposicionamento, porque as divergências elas foram muito pequenas perto da quantidade de pessoas que temos aqui dentro, independente de cargo, quem foi, cargos de equipe, de liderança, a gente estava atento a ouvir o que essas pessoas estavam criticando. E por conta disso, e por conta de que os nossos valores, né, corporativos e humanos são muito consolidados aqui dentro, foi daí que a gente conseguiu ter esse reposicionamento. Porque dentro de casa, a gente estava muito forte. Né? Dentro de casa já tinha estabelecido uma cultura sólida de confiança e de credibilidade com as decisões que a empresa toma. E aí foi o momento que a gente teve que olhar para dentro de casa, né? Comunicar para dentro de casa a princípio, para que a gente saísse fortalecido para combater qualquer divergência ou qualquer equívoco, ou qualquer distorção que tivesse em relação ao posicionamento da empresa. Porque vale lembrar que, do momento que foi dado o decreto e anunciada a pandemia, a Pascoaloto criou um comitê de crise, de gestão de crise, né, de enfrentamento com a Covid, um comitê bem plural, com representantes executivos de várias frentes, exatamente para criar esse diálogo mais equilibrado, mais sistêmico, né, tentando olhar para todas as frentes. Então, esse comitê, ele teve esse compromisso de, desde o início, a gente adotou todas as recomendações, todas. Em nenhum momento a Pascoaloto não adotou. Então, desde o princípio, nós adotamos todas as recomendações da OMS, do Ministério da Saúde e do próprio município. Então, a gente teve que tornar isso um plano mais estruturado e mais estratégico, comunicar muito para dentro e também comunicar para fora. Então, para a gente, a princípio, a divergência, ela deu uma assustada, mas a gente conseguiu olhar para aquilo e ver que aquilo não era maior do que aquilo que a gente tinha construído ao longo dos anos, porque quem está aqui dentro sabe disso. Né? A nossa força está aqui dentro. Então, se você conversar com a maior parte das nossas pessoas, 92% das pessoas aqui dentro são satisfeitas. Isso está em dado de pesquisa de clima, está evidenciado nos prêmios de melhores empresas para se trabalhar que nós tivemos ao longo dos anos.
Mas a gente, em nenhum momento, a gente deixou para trás esse diálogo. Eu acho que é aí que quando tem uma crise, que o papel do RH, o papel da gestão da empresa, ele se faz, ele é muito requerido, né? Porque a gente precisou tratar caso a caso, conversar para que realmente a gente não tivesse mais problemas na pandemia do que os problemas que a própria pandemia naturalmente já traz, né? Juliana, quando você fala do diálogo, né, a cultura de vocês já utilizam o diálogo Sim. como uma prática, Imagina. já é uma prática de vocês, essa aproximação. Vocês têm Sim. canais de comunicação, porque são 10 mil funcionários, como que vocês se aproximam? Sim. Exatamente, uma empresa com 10 mil pessoas, a nossa comunicação é algo que a gente aprimora a cada dia, né, Laura? Então, além dos canais oficiais da empresa, como ouvidoria, né, que a nossa ouvidoria também é reconhecida como uma das melhores ouvidorias do Brasil. Então, nós temos um atendimento interno que não é divulgado, é preservado o anonimato para quem tem esse interesse. Esse canal, todas as reclamações são direcionadas para o nosso vice-presidente, né? As reclamações não passam por nenhuma outra hierarquia, a não ser ele, exatamente para assegurar, né, essa imparcialidade. Nós temos também a própria área de RH que faz esse trabalho também de escuta, principalmente com a liderança, assessorando, mentorando, né, orientando o melhor caminho. Então, a gente também tem muito bem esse trabalho. E a gente também tem, nos nossos desenvolvimentos humanos, nas nossas iniciativas de desenvolvimento aqui, de liderança e de equipes, muito forte a questão do feedback, da comunicação assertiva, né, de realmente trazer esse diálogo sempre, né, como um motor para que a gente cresça, principalmente numa empresa desse tamanho, né? Então, a gente já reforça isso tanto em práticas de RH quanto em áreas, em políticas mesmo, Laura. Tem uma pergunta aparecendo aqui, que ela é bem interessante, né? Com o impacto da pandemia, teve alguma coisa que acelerou em algum processo dentro da empresa? E aqui a pessoa dá até um exemplo, é a Aline, né, que está falando com a gente. Algumas empresas sempre quiseram ter home office, mas aquilo era difícil, porque a gente encontrava muitas dificuldades. Não tem tecnologia, não tem isso, tem a questão da confiança da pessoa trabalhar em casa, e muitas empresas nesse momento deram esse avanço. Como foi na Pascoaloto? Alguma coisa vocês já implementaram? E foi como uma conquista até, que você possa dizer? Sim, eu acho que mais do que nunca, né, as empresas e a Pascoaloto teve que ter uma capacidade de adaptação, assim, muito rápida, né? Embora a capacidade de adaptação já é um comportamento bem presente aqui dentro da empresa, né? Mas a gente entende que essas respostas rápidas que nós demos, principalmente para o home office, porque você imagina assim, né? 10 mil pessoas, nós colocamos 50% do nosso quadro em home office em uma semana. E aí, para você operacionalizar isso, por mais que a gente decidiu isso como uma estratégia, a operacionalização em uma semana teve um esforço assim gigantesco das áreas de negócios, de tecnologia, né, de infraestrutura, de compliance. Foi um trabalho de muita colaboração, de muita paciência, de muita resiliência. As nossas lideranças tiveram um trabalho assim de extremo cuidado, de entender a necessidade de cada colaborador nosso, porque tem colaboradores que não têm infraestrutura em suas casas, o que é muito natural, né? E a gente também não tinha isso como uma exigência. Então, a gente teve que formatar aí mil, né? Vários mil aí de computadores. A gente criou um sistema adaptado para que as pessoas acessassem de suas casas, porque o nosso sistema ele era interno. E a gente, para você ter uma ideia, parte das lideranças iam até as casas dos nossos colaboradores, eles levaram cadeiras para quem precisava, para garantir o conforto.
Então, tudo aqui que foi possível fazer para acomodar as nossas pessoas para o home office, a gente fez. Só que foi realmente muito rápido, né? Então, nesse processo que esse processo trouxe para a gente, tem trazido milhões de aprendizados, né? Então, com certeza, a Pascoaloto já vinha, há uns 2 anos, adotando inovação na estratégia dela. E a gente construiu há 2 anos um produto que chama Pagou Fácil, que é uma plataforma digital que faz gestão das contas, né, das empresas. Então, a gente já tinha dentro de casa iniciativas e resultados de uma cultura de inovação, ou seja, já tinha um estímulo a um mindset, a um modelo mental mais ágil, mais adaptável, mais rápido. Então, isso também fez muita diferença, né, para a gente responder a essa crise no momento desse. Então, avançou um pouco, né, Laura, o nosso processo, com certeza. Deu um empurrão na gente, né? Deu. Agora, tem aqui algumas perguntas que estão a ver, eu vou juntá-las, né? Tem a Adriana Ferro está perguntando: você acredita que a empresa ela vai manter esse sistema de home office ou pós-pandemia isso retrocede totalmente? Sim, no caso da Pascoaloto, nós vamos manter, tá? A gente tem aqui um parceiro, a Fundação Dom Cabral, né? Trabalha aqui com a gente no planejamento estratégico e a gente, inclusive, iniciou na semana passada discussões prévias, né? Que vão entrar para o planejamento estratégico e uma delas é o home office. Então, o nosso desafio aqui tem sido como estruturar, né, um modelo bem sucedido para o nosso negócio, porque é muito importante a gente sempre lembrar que uma estratégia que a empresa adota, ela precisa ser viável para aquele negócio dela, né? Então, não é muito simples assim. Então, quando a gente olha empresas se comportando de forma diferente da nossa, por terem outros segmentos, não dá simplesmente para fazer um copia e cola, né? Se fosse assim, não teria complexidade nenhuma, né, a gestão. Então, a complexidade da gestão está exatamente em você transformar o conhecimento, as melhores práticas, em resultados para aquele negócio que você está, entendeu? Então, esse o desafio. E a gente está fazendo isso. Então, o home office vai ser uma prática, sim. Isso já está em definição na estratégia. E ele sendo uma prática, existe aqui, tem algumas perguntas aqui da Jaqueline, da Maria Elvira, algum controle de produtividade ou como vai ser essa gestão de pessoas em casa? Comando e controle, delegação, confiança, como é que fica isso? É muito interessante que isso muda bem, né? A atuação da nossa liderança, as práticas de pessoas, elas chegaram no auge onde a gente teve que testar no último grau confiança, né? E autogestão, porque em uma semana você colocar 50% aí do time em home office é trabalhar totalmente com a confiança, né? E a gente não adotou nenhum indicador de produtividade com essa característica de comando e controle, que é o que naturalmente boa parte das empresas mais clássicas faziam, né? Fazem. E a gente tem tido uma surpresa muito positiva, que a produtividade do home office nossa está em algumas pessoas, está igual. A gente não teve queda, assim, a princípio não teve queda, está igual ou melhor, né? Então, o que isso para a gente evidencia é que realmente as pessoas estão tendo essa reciprocidade. Agora foi o momento da gente ver que quem realmente estava junto com a gente no propósito, né, respondeu. Então, a gente tem tido uma resposta interna de adesão mesmo, de engajamento, né, e de adesão mesmo ao propósito muito forte, porque
as pessoas estão conseguindo trabalhar normalmente, né, nas suas casas. E a nossa liderança tem aprendido um novo modelo, né? Eu tive, logo nas primeiras semanas de pandemia, eu visitei todos os nossos sites para conversar com as lideranças e algumas delas, mas teve uma fala que me chamou muita atenção, que a liderança falou assim para mim, né? Ai, Ju, eu estou super feliz que eu consegui tomar decisões muito rápidas nessa semana. Já estou comunicando com a minha equipe, eu não tive que abrir nenhum chamado. E eu consegui fazer tudo, e Ju, eu fiz tudo dentro da política, né? Do que a empresa valoriza como, como aquilo que está certo ou que está errado. Eu fiz tudo do jeito que a gente sempre aprendeu. E deu certo, mas eu não cumpri muitos protocolos burocráticos. E aí aquilo me chamou muita atenção, porque no momento de pandemia, você aprendeu a afrouxar alguns processos que são necessários, mas aí a gente vê que... Aí a gente se questiona agora se eles eram tão necessários assim, porque a gente teve que aprender a lidar com confiança mesmo, né? E a gente está conseguindo. Então, eu acho que é isso, né? A gente repensar tudo isso. É necessário tudo isso de processo, né? Tudo isso de burocracia. A gente está com um participante aqui de Santos, Norberto, que ele trouxe para a gente o seguinte, que da mesma forma que a gente vê produtividade no presencial, a gente pode ver a produtividade no home office, porque ele traz uma colocação, um contraponto, né? Que se a gente ficar só na confiança e não tiver como ver produtividade, pode ser que a gente tenha que retornar esse modelo, vir para o presencial. Acho que o que fala o Norberto, né, ele faz sentido, mas não como controle, mas como entregas, né? A gente tem condições de ver o que as pessoas estão entregando, mesmo sem estar vendo elas do nosso lado. Então, é uma mudança do mindset, né, da forma da gente pensar, que eu posso ver o que as pessoas estão entregando. E eu não sei se vocês perceberam isso, Juliana, mas o que eu tenho visto em várias empresas é que as pessoas que estão em casa, elas querem muito mostrar que estão fazendo aquilo valer a pena, que estão entregando, né? Elas estão com esse empenho para não perder o seu emprego, para não ver que é desnecessário, então, não está dando resultado, nem preciso da pessoa. Então, eu tenho visto e conversado com pessoas que a gente percebe isso. Com a sua experiência, o que você acha que tem esse profissional do futuro que ter como competência dele, como comportamento, atitude para trazer resultado para as empresas, já que ele pode estar mais distante e não tão perto? Da nossa experiência aqui, Laura, que a gente percebe isso mesmo que você falou também, sabe? Esse desejo das pessoas mostrarem para a gente que estão engajadas. E isso a gente tem notado muito. A nossa liderança aqui, ela é muito criativa, né? A nossa liderança, ela realmente, assim, ela supera muitos desafios e obstáculos e eles conseguiram criar, cada liderança tem a sua autonomia, né, como engaja as suas equipes, embora a gente tenha sempre, né, ações pautadas nos nossos valores, cada liderança cria a sua forma, desde que esteja nos valores da nossa empresa. E o que a gente tem percebido é que a comunicação, esse profissional que se adapta melhor ao home office, ele é um profissional que ele tem uma consciência, uma autogestão muito forte. Ele não é uma pessoa que ele precisa ser a todo momento lembrado do seu trabalho. Ele sabe quais são as metas. Então, assim, a nossa experiência aqui tem sido qual? Nós deixamos bem claro o que se espera do trabalho dele, tá? E o que nós temos feito com frequência, se comunicar e criar recompensas mesmo à distância, né? Eu acho que tudo aquilo que a gente aprende, que a gente sabe de gestão de pessoas, tudo aquilo continua se aplicando. O que precisa repensar
é o modo como a gente aplica aquilo, né? Porque as pessoas são as mesmas pessoas. Elas precisam de reconhecimento, elas precisam ser ouvidas, elas precisam se sentir importantes. Isso é inerente, né, da existência. Então, a gente precisa pensar assim, como eu faço tudo isso, como eu continuo estimulando tudo isso, né, demonstrando toda essa importância que as pessoas têm nesse cenário. Então, a gente vê que eles têm se adaptado muito porque a gente consegue tratar de todas essas frentes, né? A comunicação está muito fluida, o reconhecimento, a clareza na definição das metas, e o que a gente tem percebido é que eles têm tido, a gente não tinha tanta participação antes das pessoas dando ideias de melhorias, de oportunidades. E a gente tem criado esse solo assim, menos formal, né? Porque ele está na casa dele e ele consegue, né, talvez dedicar um tempo maior para pensar em outras coisas, até quando ele está trabalhando, olhar para aquilo de uma forma diferente. A gente tem recebido muitas ideias, né, das nossas equipes nesse momento. Então, tem sido assim, uma experiência bem interessante. A gente não tem um perfil padrão de quem está se adaptando mais ou não. A gente, inclusive, fez uma pesquisa que saiu, o RH soltou uma pesquisa na semana passada, que ainda está em andamento, mas a gente já tem quase 1.000 respondentes, que a gente, né, faz nós fazemos várias perguntas para entender como tem sido essa experiência no home office para as nossas pessoas. Porque a gente quer entender o que está funcionando, o que também não está. A partir do momento que a gente vai adotar o home office como uma estratégia, a gente tem que adotar uma estratégia bem-sucedida, né, que é o nosso objetivo. Então, a princípio, a gente tem percebido que o home office está funcionando bem para boa parte, e a gente não tem um perfil assim predominante ainda. Agora, de competência, são pessoas que se adaptam muito bem à comunicação à distância, tem já essa autogestão mais madura, né? E consegue, né, tratar as suas demandas ali, mesmo sem a liderança estar a todo momento com eles. Juliana, teve uma pergunta aqui que apareceu, acho que foi Maria Vieira, naquele momento que teve aquela manifestação na frente da Pascoaloto, vocês tiveram uma proximidade com o sindicato ou foi uma coisa isolada, só de funcionários mesmo? Não foi nem o sindicato nosso, né? Foi o sindicato dos bancários, que não é o sindicato de call center, né? Que é o nosso segmento. Então, foi bem isolado. No dia que eles estiveram aqui, inclusive, o nosso vice-presidente falou junto a eles, né? Eles estavam aqui fazendo a manifestação, tinham ali algumas pessoas na frente da empresa, da unidade da matriz, e o nosso vice-presidente, inclusive, se manifestou, destacando todas as nossas medidas que estavam sendo tomadas, porque a Pascoaloto, ela é uma empresa legalista, então, em nenhum momento a gente, como eu falei, a gente poderia ter feito qualquer coisa ali, a não ser um diálogo, porque nós não tivemos do lado de lá uma vontade de dialogar, tá? Porque foram muitas falas agressivas e muitas falas equivocadas e distorcidas. Então, a gente não teve uma reciprocidade no diálogo, mas independente disso, a gente se posicionou. Inclusive, como eu disse, né, o nosso próprio vice-presidente foi até lá, pegou o microfone, pediu a permissão e se posicionou. Então, a gente sempre se coloca muito à frente de qualquer situação, mesmo que seja ruim, né? Eu tenho amigas de outros segmentos em outros estados que tiveram problemas gravíssimos, né? De sindicatos entrarem em suas empresas,
de terem movimentos de fechar, enfim, de greve, de manifestações. Eu acho que tudo isso é muito comum, as pessoas têm direito de se posicionar. A expressão, ela é liberdade. Agora, precisa haver um espaço para o diálogo. Né? Eu acho que é muito importante sempre trazer esse contexto, porque todo diálogo, todo mundo que tivesse interesse, a gente está disposto a tratar. E você deu um exemplo muito bom. Quando é aberto ao diálogo, a gente dialoga. Quando não é, a gente comunica, né? Porque você tem que comunicar, né? E dar a sua posição. Como que os seus profissionais de RH conseguem trabalhar mantendo esse home office unido? Mantendo as pessoas... Vocês têm alguma prática para que as pessoas não se sentirem desconectadas? Ou é só com a liderança, ou o RH tem alguma prática de conexão das pessoas que não estão mais dentro da empresa? Sim, são várias iniciativas, né, Laura? É um trabalho a 4 mãos. A nossa liderança, ela tem, como eu falei, muito forte esse protagonismo de liderar a equipe com maestria, né, com muita criatividade, e o RH também tem as práticas nossas, né, que são bem estabelecidas. A equipe, ela é uma equipe bem diversa, cada integrante tem respondido muito bem a tudo isso. Nós tomamos algumas medidas, né? Primeiro, do ponto de vista, o que a gente notou, né, quanto a RH, que o comportamento das pessoas estavam assim, tinha doses de ansiedade, de medo, de pânico, de incerteza, porque todo mundo, né, tá vendo a crise e o sentimento de né, ao verem seus empregos, negócios em risco. Então, a primeira atitude do RH foi ter essa empatia com todos os stakeholders, né, com todo mundo que está envolvido. Todo mundo tem um olhar, todo mundo precisa né, atender um interesse, e o nosso desafio foi mediar, equilibrar tudo isso. Então, desde o início, a gente colocou nossa área, nós temos uma área de qualidade de vida aqui bem forte, então, a nossa área de psicologia, com atendimentos para os nossos colaboradores e para os familiares, nesse momento, a gente teve, e isso teve sim uma adesão bem grande para que realmente a gente mandasse a mensagem de que eles estão sendo ouvidos, né, de que nós estamos com eles. Nós respeitamos os seus sentimentos, estamos aqui para encontrar um caminho bom. Então, esse trabalho nosso, inicialmente, foi um trabalho que a gente fortaleceu bastante esse vínculo, né, essa relação com as pessoas. A gente também teve, dentro da própria área de saúde, o atendimento da própria telemedicina com as próprias pessoas nossas, né, e também extensivo aos familiares que tivessem interesse. Exatamente assim, porque surgiram muitas dúvidas, o que como vai ser, essa medida, ela é suficiente, essa medida não é. Então, algumas pessoas esperando respostas né, do ponto de vista de saúde da empresa. Então, a nossa área também se colocando à disposição para atender caso a caso, para orientar. Internamente também a área de saúde atendeu todas as lideranças da empresa, todas as dúvidas que chegavam aos nossos líderes das equipes deles, eles automaticamente repassavam para a gente já orientá-los da melhor forma. Então, asseguramos essa gestão da saúde, das medidas aqui de segurança, né, e saúde das pessoas, para que a liderança conseguisse fazer a gestão e a equipe de saúde dar as diretrizes técnicas, né? Eu acho que você respondeu, porque tem uma pergunta aqui do Munhoz, que é exatamente sobre isso que você está falando, como vocês estão lidando com a questão da saúde física e mental. A gente sabe, porque a gente liga a televisão, são muitas notícias, não só da saúde da empresa, mas da saúde física e do risco, né? E uma pergunta que surgiu aqui também foi da Angélica Braga, se vocês adotaram a medida provisória de redução
de jornada e salário, a 936. Tá, não, essa não. A gente adotou a de suspensão de contrato, mas não chegou nem a 8% do nosso quadro. A gente tem conseguido preservar os empregos, né? E também a saúde das pessoas, que, como eu disse desde o início, a gente sempre, isso é um propósito muito forte, né? Nós temos 10 mil vidas aqui, então a gente tem esse compromisso, sim, né? De sempre foi proteger as nossas pessoas e assegurar a perenidade do negócio. Nós sabemos o quanto as pessoas que estão aqui, que lideram suas famílias, né, que são responsáveis pelas suas rendas em casa. Então, a gente sabe muito bem do que é ser uma marca empregadora aí de 10 mil pessoas. Então, a gente, todo momento, né, preocupado em equilibrar essa balança. Uma dúvida também que surge aqui no nosso fórum é as pessoas, como vocês escolheram as pessoas que ficaram dentro da empresa, porque 50% do quadro está dentro da empresa e 50% está fora. Como estão sendo cuidadas as pessoas que estão dentro da empresa? Qual foi o critério e como que essas pessoas estão se sentindo? Tá. Bom, o que a gente assegurou foi que o grupo de risco nosso ficasse em casa, né? Então, esse foi o principal critério. Quando a gente fala de grupo de risco, né, de novo, tudo na Pascoaloto é uma proporção muito grande. Para vocês terem uma ideia, que nós temos 900 pessoas no grupo de risco. Então, já é uma quantidade bem expressiva. Quem tinha também possibilidade de infraestrutura, tiveram alguns clientes que liberaram o trabalho em home office, outros estão liberando. Então, foi uma série de fatores que, combinados, foram levando essas equipes para home office ou ficando aqui, né? E vale lembrar que, dentro da empresa, a medida é contingenciada, então nós estamos trabalhando com um PA sim, um PA não, né? Ou uma cadeira sim, uma cadeira não, enfim, como cada um preferir. E as pessoas que estão aqui, elas estão recebendo, do ponto de vista de saúde, todos os cuidados de saúde e segurança que o decreto tudo determinou. No entanto, que a gente recebemos aqui a vigilância, algumas vezes em todos os nossos sites, lembrando que, além de nós estarmos em 3 cidades, aqui em Bauru nós temos 7 sites, tá? Então, assim, também tem a questão logística para a gente compreender na estratégia toda aí. Então, a gente tem aí todas as evidências de que a Pascoaloto está tomando as medidas de enfrentamento para o Covid, e isso tem gerado para a gente bons resultados. Então, as pessoas que estão aqui estão asseguradas, né, de que, do ponto de vista Agora, de risco, está controlado. O Munhoz pergunta aqui para a gente, para você, contratar 500 pessoas no meio da pandemia, que desafio é esse? Como está sendo isso? É um grande desafio, né? A gente tem esse desafio aí para esse mês, e para o próximo mês nós temos mais 500 posições. 1.000 posições, então? 1.000 posições. A Pascoaloto, ela é a maior, né, empresa de recuperação de crédito do Brasil. Nós somos um grande call center, mas nesse segmento nós somos líderes. Então, a gente tem um crescimento ao longo desses anos bem expressivo. E realmente tem sido um desafio bem grande, porque nossos processos estão todos digitais, estão todos adaptados para o digital, e isso tem gerado para a gente, assim, uma série de aprendizados, né? Vocês sabem que para a gente entregar 500 pessoas qualificadas, você vai passar com quase 2.000 pessoas, né, nesse crivo, até encontrar essas 500 pessoas. Então, realmente é um processo bem complexo, no entanto que a gente tomou uma decisão, a gente viu que
as nossas estruturas, nossas soluções tecnológicas aqui precisavam ser aprimoradas. A gente tomou uma decisão essa semana, passou, de investimento forte aqui em todo o processo admissional, da seleção, de documentação, exatamente para suportar, né, esse crescimento e esse novo momento. Até porque, como home office vai ser uma estratégia nossa, nós precisamos estar preparados para qualquer modelo, né, de contratação. Então, nós estamos adaptando todo o processo dessa forma e o processo também de capacitação e treinamento, que também tem sido via digital. E isso também para a gente, imagina, coloca toda a equipe de capacitação, de treinamento e desenvolvimento para construir todas as nossas trilhas dentro de uma solução digital, tudo muito rápido, né? E, de novo, a Pascoaloto, ela tem muitos processos. Nós atendemos aqui, nós temos 85 clientes em média. E para cada cliente, nós temos um processo customizado. Então, não, além das 500 pessoas, nós temos atendimento personalizado mediante os clientes que estão nos contratando para esse serviço. Então, realmente existe uma complexidade bem elevada no processo todo e a gente tem conseguido atingir isso muito bem. A equipe de RH aqui é realmente, assim, muito boa, né? É uma equipe aí bem de alta performance que tem conseguido levar esses desafios aí para frente. E é uma notícia boa, né, Juliana? Porque no momento de crise, onde várias pessoas estão realmente perdendo os seus trabalhos, a gente vinha aqui falar numa webinar que vão ter 1.000 vagas, 1.000 posições na Pascoaloto. Eu fico muito feliz com isso, porque isso é muito necessário. Eu sei que o desafio é enorme, né? E a gente tem aqui até uma provocação do Leandro, que ele pergunta o seguinte: o que a gente pensa sobre o Ministério do Trabalho Regional? Ele tem atuado, feito notificações com as empresas para ver questões sanitárias, questões tocantes à saúde, medidas trabalhistas adotadas, um monte de coisa. E ele faz uma pergunta, se esse é o momento disso, porque as empresas já estão com tantas coisas. E aí, antes de passar para você responder, eu vou até falar um pouquinho o que eu penso disso. Eu acho que algumas coisas sanitárias é necessário, porque isso é uma coisa totalmente nova, então nós não sabemos. Nós temos que seguir algum órgão que diga para a gente o que é seguro para as pessoas, né? Não é um vírus que a gente conheça, o mundo inteiro não conhece, então algumas coisas é necessária, mas pode ter exagero sim, e tem empresas que não dão conta de atender tantas exigências, né? O que você pensa disso? A gente aqui, como a gente sempre foi bem visado, a gente recebe muitos órgãos. Então, a gente já tem uma rotina adaptada para esse tipo de relacionamento, né? Então, como a gente segue legalmente todas as nossas exigências, a gente tem o trabalho de atender, sim, e de mostrar, evidenciar, comprovar, mas, sinceramente, eu também concordo, Laura, com o que você colocou. Eu acho que é necessário. Eu acho que tem que ser mais equilibrado no seguinte ponto. Está bem distribuído o olhar da iniciativa pública, né? Ou sempre se concentram só em algumas empresas? Porque a gente está fazendo certo, é só entrar aqui e comprovar. No entanto, que nós tivemos visitas aqui dos órgãos. Agora, o ponto que a gente se incomoda e a refletir, tá? É se essa conduta está sendo estendida, porque realmente, se todo mundo fizer a sua parte, nós vamos tanto combater a pandemia quanto todos os outros problemas que a gente enfrenta, né, no nosso país com muito mais assertividade. Então, o meu ponto de reflexão sobre esse tema é se as tratativas são equilibradas, se elas contemplam todas as empresas, todos os negócios, todos os segmentos.
Então, eu acho que é isso que a gente sempre tem que ficar atento, né? Se realmente a gente tem todo mundo fazendo o mesmo trabalho. Agora, que dá realmente um trabalho maior para a gente, dá. Mas a gente está sempre aqui aberto para mostrar e melhorar. Nós já melhoramos muito com essas vindas dos órgãos, então a Pascoaloto sempre também teve uma postura muito receptiva de olhar para aquilo que ela precisa melhorar e tomar as devidas providências. Então, para a gente, assim, tem sido como mais um dia a dia. Nós estamos aprendendo, né? Na verdade, todos nós, área de saúde, empresa, nós estamos aprendendo a lidar com algo que é muito novo. Sim. Aqui estão pedindo até onde que cadastra currículo. Ai, que bom! Se quiser falar onde cadastra currículo. Legal. Bom, vocês podem, como a gente está na fase de transição de sistema, né, como eu informei, vocês podem entrar nas nossas mídias sociais, por favor, e lá tem todas as orientações de como se cadastrar. E obrigada aí pelo interesse. E veio mesmo, nós temos muitas vagas, vagas para tecnologia, principalmente. E, Juliana, a gente percebe que vocês não seriam rápidos para responder a esse desafio enorme se não fosse a cultura e a liderança de vocês, né? Não daria para, nesse momento, agora eu vou me reinventar. Vocês tiveram que usar aí um aporte muito grande do que vocês já são, do que vocês já fazem. Alguma mudança significativa no RH que você acha que isso veio para ficar? No profissional do RH, até na estrutura, uma nova estrutura de RH, você teve que mexer na sua estrutura ou não? Mexer assim radicalmente não, mas a gente sente sim que a gente tem um posicionamento agora. O RH sempre foi muito parceiro do negócio e a gente sempre teve aqui muito ativo, né, na estratégia. E essa pandemia deixou claro isso, né? Mais claro ainda. Então, eu vejo que o RH ele vai ter que ter sempre um posicionamento cada vez mais estratégico e pensando em medidas de médio e longo prazo, né? A gente está olhando para a crise agora, o que tem mudado muito para a gente é que a gente sempre teve um planejamento também estratégico de RH, mas agora ele está muito mais denso, porque você precisa olhar para um planejamento estratégico para aquele ano e para os próximos para suportar, porque tem muita novidade, né? A gente está vivendo um momento, como você falou, sem precedentes. Então, a gente tem sido muito exigido a pensar de forma mais disruptiva, né? De forma mais fluida. Eu vejo que a gente já tem tido alguns exercícios, no entanto que nós estamos preparando uma jornada de transformação aqui internamente para o segundo semestre, que o RH vai liderar esse tema, que é realmente trazer toda essa exigência que a pandemia tem nos dado, mas que o negócio, o mundo já estava dando no que se refere à transformação digital, mesmo como você coloca, né, a sua empresa e as pessoas a pensarem de modo mais inovador, mais disruptivo sobre o que ela faz. A gente já estava trabalhando isso dentro de casa, como eu falei, há 2 anos a gente já tem adotado essa estratégia aqui, cada ano mais madura, mas a gente vai para o segundo semestre trazer isso com mais força, né? Então, eu vejo que o desafio nosso aqui no RH agora vai ser ainda mais preparar as nossas lideranças e as nossas pessoas para um modelo mental, né, de crescimento, de inovação, de repensar o nosso negócio e o nosso comportamento, porque essa pandemia te exigiu a usar o que você tem de melhor, né? Você teve que responder muito rápido. Então, a gente conseguiu, como você falou da cultura, responder muito rápido, porque a nossa cultura é muito sólida. Todo ano a gente tem um plano estratégico de pessoas
para ser aplicado na empresa. E isso há muito tempo. Por isso que a gente conseguiu e tem conseguido superar esse momento e ainda crescer, né, num cenário desafiador, como você colocou. Então, o desafio do RH aqui vai ser fazer com que as pessoas, né, desenvolver as pessoas dentro dessa atmosfera, né, de inovação, para realmente assegurar que o nosso trabalho seja ainda mais de valor para quem está aqui dentro e para quem está lá fora, que recebe, né, e que se relaciona com a gente. Então, é um RH focado, né, na inovação, em levar as pessoas para isso. E você trouxe uma coisa no começo lá da sua fala, quando você começou a falar, que eu gostei muito e eu acho que é de grande valia para os profissionais de RH. Agora você resgatou o parceiro estratégico, mas você falou de olhar o modelo de negócio. Então, a gente começa a ver que é um RH que olha o modelo de negócio. Não é só ele tem um modelo, ele pode influenciar nesse modelo, ver oportunidades até de agregar coisas nesse modelo, que para esse negócio dão resultados. Então, eu gostei muito, eu acho que é uma mensagem muito forte para o RH, de um RH mais estratégico. O Leandro faz uma colocação aqui, né? Parabeniza a Juliana, a Laura também, e ele fala que é um pouco exagero a fiscalização nas empresas, já que é tudo grande, é uma sobrecarga grande nas empresas. Eu também concordo com isso, Leandro. Tem essa parte de sobrecarregar as empresas no momento que elas estão realmente se reinventando e tentando tocar. O que fica, Juliana, a gente está mais no final aqui, né? Eu queria fazer uma pergunta final, porque a gente já está se aproximando do fim, que tem volta o que a gente viveu? A gente vai voltar para onde a gente estava? O que você acha desse movimento que a gente fez? Eu acho que é muito difícil, né, saber ao certo ainda o que nos espera, né, pós-Covid. Pensando em hábitos de consumo, comportamento em geral, os negócios das empresas. Eu acho que, assim, o que é certo é que a gente tem que introduzir nas nossas empresas e nas nossas pessoas cada vez mais essa importância da inovação e da cultura. Porque a inovação é a forma como a gente vai responder ao problema, né? As soluções que nós vamos trazer diante da crise, né? Quando eu falo em inovação, eu não falo em tecnologia, né? Eu não falo em inteligência artificial, eu não falo em machine learning, não tô falando sobre isso. Eu estou falando sobre o comportamento inovador, sobre a sua capacidade de, né, superar dogmas, paradigmas, preconceitos, né? A gente tem essa inovação mental ainda a ser superada dentro das empresas. Então, criar essa atmosfera e trabalhar a cultura forte para que ela seja muito alicerçada em bons valores e que esses valores sejam muito bem praticados nas empresas, eu acho que mais do que nunca é o que ficou de mensagem e eu tenho certeza que isso vai se manter. Agora, isso vai se manter e vai ser melhor. E eu acredito que, como a gente tem falado, alguns modelos de negócios também vão mudar. Eu acho que isso que já está acontecendo, como a própria Pascoloto. A gente não pensava em home office tanto quanto a gente tem pensado agora. Já existia isso na discussão estratégica, mas nunca foi tão profundo. E com a pandemia acelerou. Então, esse é um exemplo. Um exemplo nosso aqui também, como eu falei no início, do Pagou Fácil, que é uma plataforma da Pascoloto de solução, né, para pagamento das contas. Então, são comportamentos como esse. Como que você vai agregando valor no seu negócio? Eu acho que isso é algo que vai ficar mais latente nas empresas, de um modo geral. E a gente espera, né, Laura, como todo bom RH, né, sempre otimista, eu espero que as pessoas saiam mais empáticas, né, mais colaborativas, mais respeitosas, porque pelo menos eu tenho aprendido a cada dia muito mais sobre isso, porque nós temos aqui 10 mil pessoas
diferentes. 10 mil pessoas com cenários únicos e que nos ensinam diariamente. E eu vou dizer que hoje, ter a Juliana conosco aqui, falando para tantas pessoas, compartilhando, já é uma empatia muito grande. Eu sei que nesse momento todos estão com muitas demandas, ainda mais os desafios enormes, e disponibilizar seu tempo para vir aqui falar conosco, Juliana, foi assim, de uma empatia e de uma colaboração imensa para todos nós. Eu recebi agora os parabéns até do Munhoz, dizendo que os alunos dele, muitos trabalham e relatam as boas práticas, têm orgulho de trabalhar lá. Recebemos muitos parabéns das pessoas por essa disponibilidade, por estar aqui. A Simone Marcolino agradeceu muito também a compartilhamento, assim como a Maria Elvira. E eu vou já encerrando, porque a gente está em cima da hora. Eu queria agradecer muito a você, e eu já queria lançar um convite para você, para a BRH São Paulo, Centro-Oeste, no segundo semestre, vir contar para a gente, presencial ou não, a gente não sabe como vai ser, mas ter um fórum para você contar e trazer a sua equipe do RH para contar para a gente o que é a jornada da transformação. Quem sabe a gente não se inspire com esse movimento de vocês e possa ajudar tantas pessoas nossas, né? Então já fica o convite, Juliana. Muitíssimo obrigada. Eu quero agradecer as pessoas que enriqueceram o debate, porque trouxeram perguntas, se colocaram, isso foi muito bom. A gente teria muito tempo para fazer, a gente pode até marcar outro, um bate-papo mais, mas a gente está chegando ao fim. Um agradecimento especial à Juliana. Parabéns pelo trabalho da Pascoaloto, parabéns. Eu fiquei muito feliz, eu acompanho o seu trabalho já há um tempo, já tenho uma admiração muito grande. Quando vi a repercussão na mídia, eu estava em Brasília, fiquei preocupada, porque eu sei da seriedade do trabalho, mas sabia que vocês se reposicionariam rapidamente. Então, de parabéns. Aos nossos patrocinadores, quero fazer um agradecimento especial à Skeffed. A Skeffed é a nossa patrocinadora de gestão, e aos patrocinadores da BRH São Paulo. Então, vamos fazer um agradecimento a AC Camargo Cancer Center, ao Consiga Mais, Laureate, Lee Harrison, McDonald's, ProPay, Santander e Universe. Esses fóruns só são possíveis porque a gente tem patrocínio e a gente consegue promover esse conhecimento compartilhado com todos. Nosso muito obrigado a todos que enriqueceram o nosso trabalho hoje. Laura, muito obrigada. Foi muito significativo para mim. Obrigada a todos que estão aqui com a gente. Eu fico super à disposição, tá? Me encontrem nas mídias, eu estou aqui para o que precisar e acredito que todos juntos aí nós vamos com certeza superar isso com mais assertividade, com mais esperança, enfim, vamos aí caminhar para um mundo melhor. Obrigada. Eu que agradeço. A gente consegue se conectar mesmo sem estar presente, né? Isso que foi muito bacana, um aprendizado enorme. Gratidão a todos vocês. Então, obrigada, Laura, mais uma vez. Obrigada. Boa noite para todos. Boa noite, pessoal.